Bruno Rai, Dr. Bruno Rai, otorrinolaringologista, correto? Palavra é difícil. É difícil, faz 2 semanas que eu tô treinando pra sair e deu certo. Tranquilo. Tudo certo. Seja bem-vindo ao Fala Aí, doutor. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí o convite da Unimed, um projeto bem bacana, né? E feliz também de estar sendo entrevistado por um colega de infância, né? Crescemos juntos aí, para quem não sabe, eu e o Matheus. Então, pô, vamos bater um papo legal aí, com certeza. Pois é, inclusive é isso que eu ia comentar, né, cara? Uma alegria pessoal pra mim justamente estar fazendo esse trabalho profissional contigo aqui. Muito legal, cara, muito legal. Vamos cuidar, né, pra não falar demais da infância. Não dá pra falar muito da infância, não dá, senão tem gente que vai cair a casa aí. Complica demais, né? Complica. Então, beleza. Bruno, primeira coisa que eu queria que você comentasse, falar, da onde que veio o teu desejo, cara, pela medicina? Da onde surgiu esse interesse pela profissão de médico? Cara, então, bom, acredito eu que grande parte do pessoal aqui em Pato Branco conhece o meu pai, né? Meu pai é o Dr. Abrão, então, tirando o Dr. Motizuki e o Dr. Renê hoje em atividade, é o pediatra dos mais antigos aí na cidade, né? Então, acho que foi muita influência de ver o dia a dia dele. Eu lembro, quando era mais novo, muito pela questão da correria. Tinha dias que eu nem via. Meu pai saía de manhã, eu estava dormindo, ele voltava, já tinha ido também para dormir, né? Então, e acompanhava ele, às vezes, nos finais de semana. Ia passar a visita com ele e acho que aquilo ali foi meio que influenciando automaticamente, né? Eu lembro que até teve um episódio de um colega meu, o Pedro Piazza. Sim. O Pedro, a gente tava até no prédio, andando de skate, e ele foi descer aquela antiga caixa d'água que tinha ali no estacionamento. Uhum. E ele bateu a cabeça numa quina e fez um corte, sangrou e tudo mais. E minha mãe pegou, corremos aí pro hospital. E aí o pai tava ali no pronto-socorro e começou a dar ponta ali no Pedro. Eu falei, pô, eu quero fazer isso, cara. Achei legal. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Aí foi correndo atrás, estudo, vestibular, etc. Mas acho que foi muito de ver meu pai, assim, na atividade que influenciou bastante, né? Não escolhi a área dele, não fui para pediatria, apesar da otorrina atender muita criança, né? Mas também acho que foi um dos motivos que eu escolhi a otorrina, que eu poderia ter uma parceria de trabalho com meu pai. Então hoje eu tenho uma troca de experiência muito bacana com o pessoal ali da pediatria, né? Enfim, todos os pediatras acabam me encaminhando, então é uma troca bem bacana. Acho que foi muito experiência de vivência do meu pai que acabou definindo. E sobre a sua formação, interessante, você falou que não seguiu o mesmo caminho na especialização que seu pai, mas com uma área que você poderia trabalhar junto, e queria que você comentasse um pouco mais dessa decisão da especialização e também a tua formação, onde é que você concluiu a medicina? Eu lembro que você concluiu em Curitiba, na PUC, né? Mas Isso, não fez área integral lá, se eu não me engano? Eu comecei, na época eu tinha 16 anos, aí decidi ir para Curitiba, né, para fazer cursinho, terceirão na época. E aí não passei no primeiro ano, não passei no segundo, e aí foi um período que eu fiquei meio baqueado, digamos assim. Aquele período em Curitiba, você fica meio sozinho. Aí eu defini por voltar para Pato Branco, fiquei 6 meses aqui fazendo cursinho, até fiz cursinho na época junto com o filho do Dr. Renê, com o Luiz Augusto, que também agora está trabalhando com eles lá na parte de alergologia. E aí consegui passar na UBRA, né, lá em Canoas, uma cidade próxima ali a Porto Alegre. E aí fui para lá, foi 1 ano em Canoas, aí abriu no primeiro semestre vaga de transferência na PUC. Eram, na época, se eu não me engano, 7 vagas, que é algo difícil de acontecer. Uhum. E aí acabei fazendo essa transferência, fiz uma prova em 2 etapas. Se eu não me engano, fiquei em 9º colocado. Não deu certo. E aí começou, na época, aquele período da H1N1, que tudo parou. Uhum. E aí eu estava aqui em casa, me ligaram da PUC e falaram, olha, 2 desistiram e abriu 2 vagas, você está sendo chamado. Tem que vir amanhã. Eu peguei e fui para Curitiba, porque a minha família inteira é de Curitiba, então para mim ficava muito mais fácil, muito mais prático, né? E também a faculdade em si, eu acredito que a PUC tem um nome maior, assim, nacionalmente, e no nosso estado também é muito forte. Então, acabei me formando na PUC e trabalhei por 1 ano, daí defini pela otorrino, aí fiz a residência, a especialização na Cruz Vermelha, né?
de Curitiba mesmo. E aí voltei para cá. Voltou para casa. Voltei para casa. E você comentou, curioso, tua família inteira de Curitiba, né? Apenas você... Só eu que sou daqui. Família inteira de Curitiba. Meus pais são de lá também, né? Sim. Faz tempo que eles vieram para cá? Eu tô com 32, meu pai e minha mãe estão aqui há 34, eu acho. Tem 34 anos. Patobranquense já. Patobranquense. Dá para dizer. Legal. E tua especialização, entrando um pouquinho mais, queria que você explicasse exatamente qual que é o trabalho, qual que é a função e qual que é a área de atuação do otorrino, que muita gente às vezes sabe, mas não sabe exatamente, sabe? Exato. Bom, o otorrino abrange todas as doenças aí de ouvido, nariz e garganta, né? Tem alguns otorrinos que fazem a parte de cabeça e pescoço também. Eu não atuo muito nessa área, mas qualquer doença de ouvido, nariz e garganta é a nossa área, né? Desde uma sensação de zumbido, dificuldade auditiva, retirada de cera, rinite, sinusite, amidalite, faringite, laringite. O otorrino também pode estar atuando na parte de plástica nasal, né? Então, rinoplastia, otoplastia, cirurgias plásticas da face também. Desvio de septo, obstrução nasal, enfim, né? E nós atendemos uma população pediátrica, adulta e idosa. Então, desde o momento do nascimento até a terceira idade, a gente tá atuando com os pacientes. E outra coisa, o atendimento que você faz ou que você procuraria um otorrino, ele se vai desde uma limpeza, às vezes ali uma limpeza mais profunda, uma profilaxia em si, um cuidado que você tem que ter antes, até uma cirurgia em si, né? Você não procura um otorrino só quando o negócio já tá feio. Exatamente. O ideal já é ir procurando, já fazendo essa limpeza, esse cuidado. São poucos pacientes, mas alguns pacientes de tempos em tempos vêm para fazer um check-up, né, geral. Então, dá uma olhada no ouvido, ver se não tem alguma cera ali que possa estar obstruindo, ou ver se não tem alguma alteração. Também uma avaliação nasal, né? Então, nós temos no consultório também aparelhos em que a gente coloca por dentro do nariz ou por dentro da garganta, que a gente consegue ver a parte de adenoide, cornetos nasais, se tem desvio de septo, problemas na voz, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com a voz, exames periódicos também para ver se está tudo ok, né? Questão de rouquidão. Então a gente consegue fazer um check-up bem completo já no consultório. Legal. E uma coisa assim interessante também, o pessoal que para se cuidar em casa, uma coisa que existe muito, o pessoal às vezes vai limpar o ouvido, acaba colocando demais cotonete. Sim. Ou o nariz, é algo difícil. Qual que é o jeito certo? Já falar e pegar no profissional para fazer essa limpeza em casa, para você não danificar? Eu sempre falo para os pacientes, o teu próprio organismo vai retirar a tua cera, né? Então, na nossa produção de cera é mais na parte externa do ouvido, não é lá na parte interna. Então, a própria cera nova que vai sendo produzida, ela vai empurrando a velha para fora, né? Uhum. Então, o uso de cotonete não é indicado, né? Por mais que a gente saiba que muitos acabam utilizando, mas a limpeza deve ser só externa, na região do ouvido, não colocar nada lá para dentro. E, geralmente, o paciente ele vem no consultório justamente porque é aquele paciente que usa o cotonete vai empurrando a cera lá para dentro e aí ela fica impactada, né? Questão de lavagem nasal, isso nós não temos um costume e eu tento colocar isso como rotina para todos os meus pacientes, desde criança até idoso, que é a lavagem nasal diária, né? Você tendo a lavagem nasal diária, você evita aí infecções de via aérea superior, né? Não que você evite, mas você vai diminuir o teu risco, né? Eu tenho soro fisiológico no carro, tenho em casa, tenho no meu consultório. Então, eu estou todo momento lavando meu nariz, principalmente agora, né? Clima muito seco, baixa umidade, a gente fica muito em ar-condicionado, então isso tudo acaba prejudicando e eu vejo que no consultório, os pacientes que seguem essas orientações e essa rotina, são pacientes que, por vezes, acabam vindo menos no consultório porque tem menos infecções e menos quadros gripais, enfim. E qual que é a maneira certa de limpar? Você falou soro fisiológico, fazer essa lavagem. Soro fisiológico. Pode ser desde a seringa até... enfim, se você for na farmácia, tem um balcão lá cheio de soro fisiológico. Uhum. Qualquer uso, spray, jato, enfim, fazendo uma boa lavagem. Hoje em dia a internet também ajuda a mostrar um pouquinho como é feita a lavagem, né? No YouTube você vê várias mães lavando nariz de criança, adulto, enfim. Mas realmente... é algo que orientado o pessoal faz e acaba melhorando bastante. Legal. E outra coisa, aqui na região você comentou agora, né? A gente está com um clima bastante seco, bastante irritações, inflamações nas vias aéreas.
alergias em si são um problema muito recorrente daqui. Não só daqui, né? Eu acho que boa parte da população sofre de algum tipo de alergia, principalmente na parte aérea, né? Sim, sim. Então isso acaba sendo bem evidente ali, o período de primavera, o consultório acaba enchendo e é 99% queixas de rinite, né? E não tem muito como assim ser evitado, né? Hoje em dia você tem alguns tratamentos específicos para rinite, você tem alguns testes alérgicos que são realizados no consultório. E a rinite em si ela não tem cura, mas tem um tratamento, né? O que a gente chama de imunoterapia. O que o pessoal vai muitas vezes na farmácia, faz a vacina para rinite, que é corticoide, né, intramuscular, não é uma vacina, não adianta, né? Melhora, mas vai voltar. E a imunoterapia são gotas que você aplica na boca, ou pode ser subcutâneo aplicado, e você faz uma estimulação da tua imunidade contra aquele alérgeno específico que causa o teu processo alérgico, né? É um tratamento aí de 3 a 5 anos, é um pouquinho mais demorado, mas com um resultado muito bom, sim. E outro problema que o pessoal confunde muito, a rinite com sinusite. Você poderia explicar qual que é a diferença de ambas? Eu sempre também comento com os pacientes, é algo que eu sempre explico. A rinite, geralmente, ela vem junto com uma sinusite, né? Você tem sempre uma rinocinusite. A rinite é um processo inflamatório, né, da mucosa do nariz, e a sinusite em si é um processo inflamatório dos seios paranasais. Então, o seio maxilar, a maçã do rosto, o seio frontal. Então, essa que é a diferença. Mas, geralmente, com você tendo uma rinite, você vai ter um processo de edema da mucosa do nariz. Aquilo ali vai causar um aumento de produção de muco. Esse muco ele vai ficar em estase, fica parado. E aí você evolui para uma sinusite, né? E 90% dos quadros também da sinusite são quadros virais, quadros que você não precisa entrar com antibiótico. Então, soro fisiológico, um corticoide nasal, hidratação, você já tende a melhorar bem. E quando as pessoas estão ouvindo, assim, por exemplo, quais os sintomas que quando ela está sentindo, assim, que passa além de um incômodo, que seria bom ela procurar um médico? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está acostumada já com o nariz escorrendo, às vezes o ouvido dói um pouquinho, mas 2, 3 dias para de doer. Sim. Mas e quando que é que ela deve procurar que, digamos, os sintomas não estão tranquilos? O paciente que apresenta assim, um processo de febre, né, uma febre alta, uma dor geralmente unilateral na região do rosto, né, então uma sensação de aperto, um peso na face, uma dor retroorbitária, então atrás do olho, uma fotossensibilidade, então quando olha para a luz sente um pouquinho de desconforto e uma sensação de um gotejamento pós-nasal, como se fosse realmente uma secreção presa do nariz para a garganta. Isso já é o diagnóstico de sinusite é clínico, né? Então, o paciente que apresenta isso para mim, eu já tenho o diagnóstico que ele tem uma sinusite. Eu não preciso fazer um exame de imagem como uma tomografia para estar comprovando isso. Talvez uma nasofibroscopia, que é uma câmera que eu passo dentro do consultório pelo nariz, e aí eu consigo visualizar ali um pouquinho da secreção, mas quando o paciente apresenta isso associado à febre, aí são sintomas e sinais que às vezes precisa entrar com antibiótico, então complicou um pouquinho mais. E quais os exames? Você está citando bastante ali vários exames de imagem e tudo mais. Qual que são os principais utilizados? E hoje também é uma coisa que a gente comenta muito, principalmente aqui no podcast, é o como evolui, assim, quanto está mudando a tecnologia rápido, né? Cada vez mais está vindo novas maneiras de fazerem diagnósticos, além de novos tratamentos. Na otorrino também acompanha-se essa... A otorrino, ela acaba sendo uma área um pouco egoísta, porque realmente a cavidade, né, o ouvido, o nariz e garganta é tudo muito pequeno e muitas vezes no exame só a gente acaba observando, né? Mas hoje em dia, exames complementares que a gente faz no consultório, né? Então, por exemplo, uma audiometria, né, para ver a audição do paciente, algo bem tranquilo de estar fazendo, algo rápido. Nasofibroscopia, que é essa câmera que passa pelo nariz, também é um aparelho que eu tenho no consultório. A gente faz ali na hora, no paciente, sem anestesia, sem sedação nem nada, que também é bem suportável, bem tranquilo. E a videolaringoscopia, que é um exame que a gente passa uma câmera pela boca também para ver a região de prega vocal. Também bem tranquilo, paciente feito acordado. Muitas vezes o paciente chega com um pouco de ansiedade, achando que pode ser parecido com uma endoscopia, mas é totalmente diferente. É um exame que também não precisa de nenhuma sedação, bem simples de ser feito. Bem mais tranquilo, né? Pelo que dá para entender. E exames de imagem, né? Uhum. Aí exames de imagem mais complementares, assim. Às vezes você está com alguma suspeita, que às vezes no teu exame ali dentro do consultório você não tem uma afirmação, não tem uma confirmação do que você está observando, aí você às vezes pode pedir uma tomografia, uma ressonância, enfim.
E da parte cirúrgica também se comentou, né? Que o otorrino também, além da parte clínica ali atrás, também atende na parte cirúrgica. Qual que é as principais áreas de atuação, assim? Quais as principais cirurgias ou a principal procura que vocês têm nessa área para a cirurgia em si? Bom, criançada aí, principalmente amígdala e adenoide, né? É o clássico. Pacientes adultos com queixas de obstrução nasal, então uma correção de um desvio de septo, os cornetos nasais, que é a famosa carne esponjosa, né? Que o adulto comenta que muitas vezes tem, também às vezes pode estar um pouquinho inchado. Cirurgias estéticas também, né? Na questão principalmente nasal, tem aumentado muito a procura, né? Então, o Brasil hoje em dia já se tornou o país com o maior número de procura por cirurgia plástica no mundo. E agora na pandemia acho que acabou aumentando um pouquinho isso mais, né? E muito com o advento também da selfie, celular e tudo mais. A gente sabe que o celular ele acaba alterando um pouquinho a visão que o paciente tem dele mesmo, né? Cirurgias de ouvido, né? Perfuração do tímpano, aquele ouvido crônico que acaba vazando por anos e anos, né? Então muitas vezes tem que fazer uma limpeza por dentro do ouvido, também é um procedimento cirúrgico. Cirurgias de sinusite também, hoje em dia nós fazemos por via endoscópica, então não é feito nenhum corte por fora, você consegue fazer uma limpeza de toda a cavidade nasal, uma abertura dos seios paranasais através de uma câmera e aparelhos específicos que nós utilizamos durante a cirurgia. Então, a cirurgia de otorrino tem evoluído muito, assim. Antigamente, né, que a gente via dos nossos chefes de residência, antigamente, o que eles faziam com o que a gente faz hoje, realmente é uma evolução muito grande. O otorrino é uma das áreas que mais tem evoluído, acredito eu, aí na medicina. E você comentou agora de cirurgia plástica, né? Tá tendo bastante procura mesmo. Sim. E tá evoluindo também, né? Os estilos de cirurgia em si sendo cada vez menos agressivos. Sim. E, na tua opinião, assim, você acha que tem que ter um limite, tem que ter um cuidado, não é para toda pessoa que deve fazer a plástica, assim? O que até um professor meu falava, o difícil não é indicar a cirurgia, é contraindicar, né? Porque você tem que ter muito cuidado, assim, às vezes o paciente ele chega no teu consultório querendo fazer determinada cirurgia, ou muitas vezes esse paciente tem uma alteração da própria imagem dele, né? E você tem que ter esse feeling para muitas vezes contraindicar esse paciente, falar, olha, não concordo com o que você está querendo. E hoje em dia temos aí uma procura maior de jovens querendo fazer uma rinoplastia, que muitas vezes você tem que comentar com ele e fazer com que o paciente entenda, falar, olha, você está muito novo, você tem ainda que crescer um pouco, você tem que ter um desenvolvimento crâniofacial estruturado para você tá operando e até ter esse feeling para ver se o paciente não tem algum dismorfismo, alguma alteração ali da própria da própria face, enfim. Mas realmente a procura é bem grande e não é raro às vezes você contraindicar uma cirurgia, né? Tem que estar bem indicado até para você ter um resultado muito bom. Se você for operar todo mundo que quer operar, o resultado às vezes pode ser um incômodo aí maior. A pessoa chegou lá, doutor, quero ficar assim, e você olha e falou, não tem que ser bem... Sim. Isso é até muito comum, assim, o nariz, aqui na nossa região até a gente tem um nariz um pouco mais característica italiana, né? Mas a gente sabe que o Brasil ele tem um nariz muito miscigenado. Então, a gente pega desde paciente com uma pele muito fina até um paciente com uma pele muito grossa. E muitas vezes o paciente ele vem com uma foto de alguma famosa, né? Eu quero ficar assim. E realmente você tem que conversar com o paciente. Eu acho que explicando, o paciente ele também entende, porque você tem que sempre ter um cuidado muito grande em relação à perspectiva e realidade, né? Então, tem vários pacientes que vêm, muitas vezes, como eu disse, com foto de alguma famosa, e eu falo tranquilamente, explico também o porquê, o paciente tem que entender que não dá para chegar naquele resultado, né? O nariz, ele nos possibilita chegar a um certo limite, né? Acima daquele limite, a gente não consegue. Eu não consigo deixar um paciente com uma pele grossa com um nariz arrebitado e fininho. Até uma paciente recentemente, aí, mais ou menos de uns 15 anos, se eu não me engano, veio à procura de uma cirurgia estética nasal, uma pele um pouquinho mais grossa, mas é algo que eu percebi que
afetava muito ela no ponto de vista psicológico, né? Então, uma criança ainda, querendo ou não, né? Uma jovem, mas que colocava depositava todas as fichas dela em cima de um procedimento cirúrgico para alterar aquilo. Claro, você fazendo uma cirurgia onde você se sinta melhor, você melhora a tua autoestima, você melhora a visão sobre si mesmo, você se sente mais autoconfiante, né? Então, o paciente, ele muda, né? Eu vejo alguns pacientes que a gente acaba operando, o paciente não tem nenhuma foto no Instagram, por exemplo, e pós-cirurgia começa a postar foto e tudo mais. Então, isso é muito bacana, mas você tem que colocar todas as cartas na mesa para o paciente, para ele entender. E essa paciente, por exemplo, eu comentei até com a mãe. Falei, olha, vamos esperar um pouquinho, né? Expliquei para a paciente, vamos esperar você crescer, você terminar todo o teu desenvolvimento crâniofacial. Nela também eu coloquei a questão de, às vezes, passar por uma avaliação psicológica, né? Para ver se está apta a realizar o procedimento cirúrgico. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender isso do paciente e às vezes, contraindicar. E um caso que te marcou agora, um caso assim que você atendeu, um paciente que você atendeu, que te, digamos assim, você vai levar para a vida inteira, ou uma cirurgia, ou um tratamento clínico, Cara, assim, eu tô aqui há 3 anos, né? Mas, para mim, o que acaba marcando, assim, muito... eu trabalho no Sistema Único de Saúde, né? Então, é algo que eu gosto muito de trabalhar, e ali na policlínica a gente fica de plantão, né? E teve um paciente em específico, assim, que foi um caso bem complicado. Ele teve uma infecção no rosto, e quando eu cheguei na beira do leito para atender ele, estava com muita dor, assim, ele estava bem debilitado. E aí a gente já acabou indicando cirurgia para ele. A gente fez a cirurgia, fez uma limpeza. Ele estava com infecção, né, por dentro da face. Nós fizemos uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia endoscópica nele, e o paciente evoluiu bem de alta. E depois de uma semana eu recebi ele no consultório, porque ele não estava conseguindo, ele era de uma outra cidade, não estava conseguindo ser atendido pelo meu ambulatório do SUS, muito questão burocrática, né, questão de municípios. E claro, a pessoa com dor na beira do leito, né, o paciente ele fica totalmente debilitado. Ninguém gosta de ter dor. E quando eu abri a porta, assim, do consultório, ele estava totalmente arrumado, assim, tava outra pessoa, sabe? Tava com uma cara boa. E esse cara ficou muito grato para mim. A família dele me mandou mensagem pelo Instagram, agradecendo e tudo mais. Então, esse foi um caso que me marcou, que realmente foi bem bacana, assim. Que você tem a sensação de que você ajudou alguém, que você fez a diferença naquele momento, é algo que é muito legal. Esse é um dos que me marcaram. Legal, bonita história. E vamos entrar agora um pouquinho além do Jaleco Branco, que se você conhecer um pouquinho mais do Bruno Rai, queria que você falasse um pouco dos seus hobbies, o que você gosta de fazer. Futebol, você tem alguma coisa que você adora, né? Cara, eu desde sou criança, né? Eu sou... Bom, fora do consultório, claro, a questão de meus estudos, atualização, isso nunca deixo de lado, mas basicamente eu fico entre futebol e música, assim, é algo que eu sou maluco, apaixonado. Já fui em vários shows, já fui para a Copa do Mundo, já fui para a Eurocopa. Então, quando eu morei em Curitiba, acompanhava também, torço para o Curitiba, né? Então, ia sempre no estádio, vou aqui nos jogos do Pato Futsal também. Então, sou aficionado, assim. De manhã cedo, antes de abrir o olho, eu coloco já a música. Eu fico escutando música o dia inteiro. Isso é algo que eu peguei dos meus pais. Minha mãe, principalmente, fica escutando música o dia inteiro. Então, música e futebol, basicamente, assim. Música boa. Música boa. Música boa. Quais estilos musicais você gosta? O que você gosta de ouvir? Bom, eu cresci ouvindo muito... Minha mãe gosta muito de black music, meu pai gosta muito de blues, né? Então, hoje em dia... Antigamente, claro, faculdade, eu acabava escutando muito sertanejo, mas não é algo assim que eu escuto muito. O pessoal aqui da região acaba escutando mais, né? Mas até a gente já se encontrou em show, né? Do Roger Waters. Sim. Então eu gosto muito de blues, principalmente Robert Johnson, né, coisas mais antigas,
BB King, até BB King deixei ele ir num show dele em Curitiba, meu pai me proibiu na época, até tava no cursinho, acredito, cara. E na época eu até chamei ele, falei, pai, vamos no show do BB King, foi lá no Guaíra, 2016, acho que o primeiro ano que eu fui lá pra Curitiba, e aí o pai na época falou, não consigo ir agora. E naquela época o dinheiro era contadinho. Sim. Eu fiz uma economia na semana, comprei escondido dele, e ele acabou descobrindo e aí ele me fez vender, mas até hoje ele pede desculpa por causa disso, né? Porque depois, alguns anos depois ele veio falecer, né? Sim. Mas essa é uma coisa que eu nunca perdoo ele por me impedir de assistir um show do BB King. Cara. Não perdoe mesmo. Essa foi mancada dele. Bom, enfim, rock and roll também acabo gostando bastante, né? Você também aí gosta muito, então em Curitiba quando tinha show, já fui em vários, né? Foo Fighters, David Gilmour, Paul McCartney fui em 2 já também. Então gosto muito de música, assim. Sou um cara que eu abro ali o Spotify, YouTube, eu fico horas e horas procurando e caçando banda. Me lembro até hoje o primeiro jogo de futebol, mesmo em estádio que eu fui do Curitiba, fui eu, meu pai, meu tio, enfim. E a partir daquele momento acho que foi uma paixão mesmo, assim. Eu não consigo ficar sem, às vezes até tento me desligar um pouco, eu não consigo. É algo que realmente me... E também a gente cresceu jogando bola lá. Exato. No prédio tinha um campinho lá que hoje tá abandonado, dá até dó, mas a gente fez bastante bagunça era lá. Todo dia, eu acho, né, cara? Não tinha um dia que não pulava um joguinho de bola, né? E eu lembro que a gente ia até de madrugada, né? Sim. Até de madrugada ali, era, muito bom, cara. Legal. E tá jogando até hoje? Continua jogando as peladinhas ou deu uma segurada? Toda segunda-feira a gente tem a nossa turma, né? A turminha fechada já. E é toda a molecada da juventude, assim, então... Claro que hoje em dia tá muito mais lento o ritmo, né? Tá bem mais parado. Mas toda segunda-feira a gente tem o nosso futebolzinho. Legal. E uma outra coisa, última pergunta aqui pra encerrar. Você estava falando dos shows ali, né? A gente se encontrou, inclusive, no Roger Waters. Acho que foi um pouquinho pré-pandemia, né? 2018, se eu não me engano. Foi 18. 2018. Acho que 18. Você também tá se coçando pra voltar aí pros shows e voltar aos eventos? Precisamos, né? Precisamos. Tá difícil, né? Até o próximo show que tiver em Curitiba, não importa o que for, eu quero estar lá, cara. Sim, eu imagino. Não, precisa, né? Acho que o último show que eu fui foi no do Paul McCartney lá no Couto. Foi 2019, se eu não me engano. Aí meses depois veio a pandemia. Bem, fora que já tinha marcado o show do Metallica em Curitiba também, né? Lembra em dezembro, dezembro, o show do Metallica, né? É verdade. O pessoal tudo com ingresso marcado. É verdade. Mas ainda tomara que aconteça ainda. Eu acho que vai, né, cara? Agora já tá mais tranquilo, assim, né? Com todos os cuidados, mas já tá um pouquinho mais light. Voltando. Mas, e falando agora assim, para encerrar mesmo de vez, pegar mais uma vez na parte da tua família, né? Teu pai já veio aí da área médica há anos, já um dos médicos mais conhecidos, como você já falou, mais atuantes em Pato Branco. E como é que é ter esse legado, ter essa sequência, seguindo de pai para filho e deixando o nome Rai mesmo, né? Sim, sim. Desde o início que eu vim para cá, meu pai sempre estimulou muito a minha volta, né? Eu sempre quis voltar, meus amigos estão todos aqui, praticamente quase todos voltaram. Mas uma coisa que eu sempre falei pro meu pai, pai, nunca vai ser fácil trabalhar na mesma cidade que você, porque realmente ele tem um legado mesmo. Eu vejo que as pessoas têm muito carinho por ele, assim. Quando eles descobrem que eu sou filho dele, eles têm um carinho enorme, né? E eu tento não pensar muito nisso. Eu tento trabalhar da minha forma, fazendo, acho eu, um bom trabalho, sendo quem eu sou. Eu não tenho o mesmo perfil do meu pai, eu não tenho as mesmas características que ele, né? Eu tenho uma forma de trabalho, mas que, acima de tudo, sempre dando o meu melhor, né? Sendo como eu sou. Acho que eu não tenho um bom relacionamento com os meus pacientes, né? E é uma responsabilidade grande, querendo ou não, assim, você carregar o mesmo nome, né? Porque a comparação ela é inevitável, né? Não tem como não. Mas eu procuro, assim, isso não interferir muito no meu dia a dia, né? Eu tenho minhas características, eu tenho minha personalidade, muito diferente do meu pai, eu acho.
Mas eu vejo que isso não é algo que cria uma barreira, sabe? E claro, ele, como pai, acho que eu vejo uma questão de muito orgulho dele de ver o filho dele caminhando com as próprias pernas, né? Digamos assim. Então, eu sinto que ele fica muito feliz por isso e também acho que não é muito o pensamento dele assim, será que o Bruno vai né, criar um legado e tudo mais? As coisas vão acontecer naturalmente, né? Então é só trabalhar certinho, trabalhar bem, honestamente, que tudo dá certo no final. Não tem muito segredo. Não né? tem segredo, exatamente. Então, beleza. Brunão, muito obrigado Valeu, pela Matheus, presença. obrigado, cara. Show de bola. Esperamos que você venha aqui novamente numa próxima Vamos voltar, vinda. Muito com gostoso certeza. mesmo. Valeu, gente. Esse aí. Valeu, então, obrigadão. Fala aí, doutor.